Exposição no livro de Ruth, mensagem 8. Um final feliz e abençoador. Hoje nós estamos vivendo, especialmente no Brasil, um clima de desesperança. A cada notícia nova que surge da Lava Jato, nós nos perguntamos se existe esperança na esfera federal, estadual, municipal dos governos. Isso sem contar as outras entidades que estão envolvidas. Nós nos perguntamos, apesar dos que já foram punidos, se vai haver cadeia suficiente no Brasil. Mas o problema da desesperança não se prende apenas ao cenário que nós estamos vendo, que é real, que é palpável. Ele tem a ver também com um aspecto que nós vamos tratar na nossa próxima série, na vida de José, que vai entrar em seguida como próximo estudo. É a questão da mentalidade pós-moderna. Uma das facetas do pós-modernismo é justamente a falta de sentido para a vida. Então, por causa dessa falta de sentido para a vida, o futuro é sombrio. Se você olhar para os filmes, por exemplo, tantos são os filmes que mostram desastres, mostram pessoas num mundo que foi destruído. E eu acho interessante como é que isso tem passado para a nossa vida, mesmo de crentes, de uma maneira muito pesada, muito forte. Um exemplo que eu dou disso é que eu me casei há quase 43 anos. Me casei com 23 anos, minha esposa tinha 21. Nós não tínhamos casa própria, tinha 2 empregos, mas nós gostávamos um do outro, nós tínhamos certeza que era da vontade de Deus, casamos. Hoje em dia, é raro você ver um casamento ocorrer antes das pessoas, homem e mulher, terem menos de 30 anos. Aí vão ter filhos com 35, 36 anos. Porque o que se quer é garantir que nós temos, os 2 estão trabalhando bem empregados, nós temos já um apartamento ou uma casa que nós estamos pagando, temos um carro na garagem. Parece que o nosso mundo de hoje, ele pede de nós trabalhar com as coisas, nós termos a determinação de fazer, porque de repente o elemento Deus ficou longe. Nós não dependemos mais de Deus. Nós não temos mais a esperança num Deus que provê, num Deus que abençoa. Eu cito tudo isso porque o livro de Ruth, ele começa mais do que sombrio, no meio da desesperança. Mas ele termina gloriosamente, com Ruth sendo a bisavó de Davi, de cuja linhagem veio o Senhor Jesus Cristo. Meu desejo nesta mensagem final é que você, que faz parte dessa geração de hoje, possa voltar a ter esperança. E você que é mais velho, talvez como eu, mantenha a esperança que você já teve no Deus Todo-Poderoso, no Deus amoroso, no Deus misericordioso e gracioso para com aqueles que se achegam a Ele e querem viver perto dEle. E a nossa ideia central para a mensagem de hoje é: quando a graça de Deus atua livremente, o final é feliz e abençoador. E eu chamo a sua atenção para várias provas que nós temos no capítulo 4 de um final feliz e abençoador quando a graça de Deus tem liberdade para atuar. Vamos ler o texto, capítulo 4, para nós termos o enredo bem fresquinho na mente à medida que nós vamos tratando dessas marcas de bênção que nós tiramos desse texto. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade, sentou-se ali exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz chamou-lhe e disse: "Meu amigo, venha cá e sente-se." Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: "Sentem-se aqui." Eles se sentaram. Depois disse ao resgatador:
Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia trazer o assunto para sua consideração e sugerir-lhe que o adquira, na presença desses que estão aqui sentados e na presença dos líderes do meu povo. Se quer resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate-a você mesmo, eu não poderei fazê-la. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira a você mesmo, ele também tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês são hoje testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam presentes na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama o seu nome em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Essa é a história de descendência de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Primeira prova de que quando a graça de Deus atua livremente, o final é feliz e abençoador. Boaz não descansou enquanto não adquiriu o direito de resgatar Noemi e Ruth. Quando no capítulo 3, Boaz se dispôs a ser o resgatador, mas para isso ele se dispôs a tratar o assunto com outro que era mais próximo, parente mais próximo do que ele, portanto tinha o primeiro direito de resgatar, ele disse que de manhã trataria do assunto e foi exatamente o que ele fez. O capítulo 4 começa com as palavras enquanto isso, referindo-se ao final do capítulo 3, onde Ruth, já cedo de manhã, contava o que se passara na ira durante a noite para sua sogra Noemi. Portanto, Boaz precisou ir atrás do parente mais próximo. É interessante que o nome do tal parente mais próximo não é mencionado. Ele não é chamado de meu irmão, meu primo, simplesmente ó fulano. Usado pela revista atualizada, melhor do que a expressão meu amigo que a gente encontra aqui na NVI. Porque a ideia é justamente de indicar impessoalidade. Alguém não interessado num envolvimento próximo. Envolvimento de compromisso.
E isso se encaixa bem com o texto que nós já vimos de Deuteronômio 25, mostrando que o resgatador que não se dispusesse a casar com a viúva não merecia ser lembrado em Israel. Assim como no caso de Ruth, havia um parente mais próximo que Boaz, que eu gostaria de sugerir que também acontece no nosso caso, um parente mais próximo que Jesus, o nosso Boaz. A lei de Deus. Eu não estou me referindo simplesmente à lei do Antigo Testamento, sintetizada nos 10 mandamentos, mas a todas as referências, todas as inferências, melhor dizendo, as injunções, inclusive no Novo Testamento, por exemplo, no Sermão do Monte, que apontavam para nós e diziam: faça isso e viverás. Isso implicaria em fazer exatamente o que Deus tem para nós. Por meio disso, nós conseguiríamos a vida eterna, o que seria equivalente a obtermos a salvação por obras. E foi esse argumento que Jesus usou com o escriba que procurou colocá-lo à prova e para quem Jesus propôs o que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. Mas não demorou muito para nós descobrirmos que essas mesmas leis possuem um outro lado da moeda. Toda alma que pecar, ou seja, que não atingir o padrão, essa morrerá. Não demorou muito para nós concluirmos que o nosso parente mais próximo, essas leis que só podiam nos condenar, pegando o gancho aqui do parente mais próximo da história de Ruth, em capítulo 4, versículo 6, não podiam nos resgatar. Eu acho interessante o fato de que Boaz foi atrás do parente mais próximo, se assentou à porta da cidade, como era costume de tratar os negócios, exatamente quando o resgatador estava passando, diz o texto. Da mesma forma, Jesus foi atrás da lei para resolver a questão. Não na porta da cidade, como era honroso fazer, mas sim fora da cidade, na cruz do Calvário, lembrando o dia da expiação. Aquele bode que era enviado para o deserto carregando os pecados do povo. Ele foi crucificado entre 2 ladrões, tudo sugerindo que ele também era um malfeitor, porque carregou todos os nossos pecados. Por isso, Boaz precisou desafiar o parente mais próximo a exercer o seu direito de resgatador. Boaz foi incisivo a partir do versículo 4. Noemi está precisando de resgate. Você é o primeiro da lista com esse direito e com esse dever. Você tem a disposição de fazer isso? Senão eu quero saber, porque eu sou o segundo a ter esse direito e dever. E se você não o fizer, eu o farei. Só tem uma coisa. No dia em que você resgatar a propriedade de Noemi, você vai estar levando no mesmo pacote a viúva de Malom, para manter o nome dele vivo. E a resposta do parente mais próximo é muito clara no final do versículo 6. Eu não poderei fazê-lo. Eu fico imaginando Jesus reconhecendo a incapacidade da lei de nos resgatar, de nos salvar, pois nós somos incapazes de atingir as suas altíssimas exigências. Eu fico pensando em Jesus se colocando na posição de resolver o nosso problema. Se no caso de Ruth, Boaz desafiou o parente mais próximo a resgatar Noemi e Ruth, Jesus, sobre a cruz, fez a mesma coisa. E por 2 vezes, o versículo 6, do parente mais próximo, a fala dele é: eu não poderei fazê-lo. E a Bíblia deixa muito claro que esse é o caso da lei em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56. O aguilhão da morte é o pecado, mas a força do pecado é a lei. Infelizmente, muitos crentes pensam que a força do pecado é a tentação. Mas a própria Bíblia diz que a força do pecado é a lei. É só nós olharmos para o Sermão do Monte, seus padrões. Nós tentamos cumprir aqueles padrões e fracassamos.
Aí elevamos o padrão e achamos que com isso nós teremos ajuda, porque afinal nós elevamos o padrão e aí nós fracassamos ainda mais fragorosamente, mais flagrantemente. E quanto mais alto nós colocamos o padrão, maior a culpa, maior a miséria que nós sentimos quando nós falhamos. Não é assim, por exemplo, na simples questão de nós mantermos a nossa hora silenciosa com Deus diariamente? A nossa proposta de falarmos a Cristo a outra pessoa que não conhece a Jesus, a gente tem aquele propósito, mas não cumpre. E vivemos em miséria porque a partir daí nós imaginamos ter um Deus com cara amarrada pelo nosso constante tentar e fracassar. Mas é para pessoas assim que Deus tem novidades. Boaz teve que se dispor a pagar o resgate completamente. Aparentemente, o parente mais próximo não era tão rico, tão abastado quanto Boaz. Que no primeiro capítulo nós lemos logo no primeiro versículo que ele era homem rico, dono de muitos bens. Isso fica evidente no receio mostrado pelo parente mais próximo no versículo 6. Eu não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Ele não deveria ser casado para ser desafiado a exercer a responsabilidade de se casar com Ruth. Mas ele bem poderia ser viúvo. O que faria dele alguém provavelmente com filhos. Daí o receio de dividir a herança entre os filhos já existentes e os que viessem a nascer dessa união com Ruth. Mas mesmo que ele não fosse viúvo, o receio de pôr em risco a minha propriedade parece apontar para o fato de que ele não tinha as posses necessárias. Isso é perfeitamente coerente com o que nós lemos em Romanos 8,3 com relação à lei, a nossa parente mais próxima. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, incapaz em que sentido? Incapaz de nos salvar. Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. E na história de Ruth, Boaz se dispôs e pagou o preço pelo resgate. Ele gastou o dinheiro necessário para resgatar a propriedade que fora de Elimeleque e ele se casa com Ruth. Jesus foi bem além disso. Nós vimos que a Bíblia mostra que para a lei era impossível fornecer resgate para o homem. Pelo contrário, ela só trazia condenação. Mas por que uma coisa boa, vinda de Deus, só conseguia condenar o homem? Porque os padrões de Deus eram elevados demais para um ser corrompido pelo pecado conseguir atingir na sua própria força. E como é que Deus resolveu essa questão? Ele enviou seu próprio Filho e condenou o pecado na carne. Em Romanos 6,10 nós lemos: porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Ele morreu, diz o texto, para o pecado. Isto é, morreu de sorte que o poder do pecado não pudesse condená-lo por um só instante, mais do que a condenação que ele suportou na cruz por carregar sobre os seus ombros o pecado de todos nós, seu e meu. O poder que o pecado tinha sobre nós perdeu a sua força no Calvário. No momento em que Jesus derramou aquele sangue inocente, e esse sangue foi contemplado pelo Pai, Jesus exclamou: está consumado, está totalmente pago. A dívida do ser humano com Deus está quitada. Então, desde esse momento em diante, nem Satanás, nem a lei tinham o poder para segurar Jesus morto no túmulo, pois o preço havia sido completamente pago. A justiça do Deus Santo e da sua santa lei haviam sido completamente satisfeitos. A primeira prova, então, que quando a graça de Deus age livremente, o final é feliz e abençoador, é que Boaz não descansou
enquanto ele não adquiriu o direito de resgatar Noemi e Ruth. Da mesma forma, Cristo Jesus só descansou depois de ele ter adquirido o direito e de efetivamente resgatar a você e a mim. Hebreus 1:3 declara: Jesus, depois de ter realizado a purificação dos pecados, se assentou. O que é se assentou? Isso é sinal de tarefa concluída. Ele se assentou à direita da majestade, ou seja, Deus Pai, nas alturas. Segunda prova. Ruth não era mais uma estrangeira. O povo e os anciãos presentes à porta da cidade no momento daquele negócio entre Boaz e o parente mais próximo, todos, diz o texto, felicitaram a Boaz, mostrando a alegria que tinha sido o acontecimento em si. No versículo 11 nós lemos: faça o Senhor com essa mulher que está entrando na sua família. Observem que eles usam o termo essa mulher. Ninguém chama Ruth de Moabita. O que havia de Moabita nela morreu quando ela se casou com Boaz. Dali em diante ela nunca mais foi identificada como Moabita, como estrangeira. É assim conosco. Quando nós nos convertemos, ou quando já convertidos voltamos à cruz de Cristo em arrependimento e quebrantamento, Deus nem sequer faz menção do nosso pecado. Mesmo que confessemos o nosso pecado e digamos: meu Deus, eu fiz de novo. Ele consulta lá os seus arquivos e ele diz para nós: no meu arquivo, a sua ficha está em branco. Aludindo à perfeita purificação do sangue de Jesus, quando arrependidos nós já havíamos confessado o pecado anterior. Ruth nunca mais precisou usar a mesma linguagem do capítulo 2, versículo 10. Porque achei favor aos seus olhos, a ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Ela havia passado por uma condição que não era vista mais como estrangeira. Ela havia sido perfeitamente adotada no povo de Deus. E isso acontece também conosco, quando tomamos o nosso lugar de pecadores. Nós deixamos de ser estrangeiros, estranhos à graça de Deus, marginalizados, sem chance de reabilitação. Jesus quer que nós nos sintamos como pecadores ao redor do Salvador. Roy Hession, um homem que muito influenciou a minha vida, autor dos livros Senda do Calvário, Queremos Ver a Jesus, livros antigos da editora Betânia, que eu nem sei se ainda existem para vender. Ele conta que ao pregar em Uganda, ilustrando através do seu testemunho pessoal como Deus o havia restaurado, a cada vez que ele fracassara, ele reconhecer o seu pecado, ele conta que o povo lá, quando acontecia de alguém fazer uma confissão pública de pecado, o povo interrompia aquela confissão e ele entoava um cântico que dizia: nós te louvamos, ó Jesus. Roy descreve essa cena com as seguintes palavras: na medida em que eu demonstrei estar assumindo o meu lugar de pecador, o povo cantava como que dizendo: aleluia, ele é um dos nossos. Terceira prova que quando a graça de Deus atua livremente, o final é feliz e abençoador, está no que o povo disse. Ruth foi comparada às mães da nação de Israel. A frase do versículo 11 continua dizendo assim: faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como a Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Para o povo, a entrada de Ruth na família de Boaz foi comparada às duas esposas que entraram na família de Jacó e deram origem às 12 tribos de Israel. E nós não podemos nos esquecer aqui, quem estava falando isso eram os israelitas bairristas, patrióticos, nacionalistas. Quantas não são as histórias que nós conhecemos
de quase fanatismo dos judeus por sua pátria. Eu me lembro quando irrompeu a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Eu tinha naquela época um colega judeu, nós tínhamos mais ou menos 16 anos, 15, 16 anos, e ele não descansou até que ele viajou para Israel, porque ele dizia para mim que ele queria ser piloto da Força Aérea Israelense. Ele parou de estudar e foi embora para Israel. O povo estava desejando a Ruth que se tornasse uma das suas princesas. E isso, mais do que uma simples aspiração, se tornou algo profético. Ruth veio a fazer parte da linhagem que deu origem ao rei Davi. Conosco aconteceu a mesma coisa. Deus se deleita em nos colocar como mendigos que somos, na posição de príncipes. Uma vez que nós admitimos que nós não passamos de mendigos. Primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. É desses, somente desses mendigos, que é o reino dos céus, diz o texto lá de Mateus. Queridos, é próprio da graça de Deus atribuir privilégios santos e grandiosos, grandes realizações na obra de Deus, e muito mais que possamos imaginar a nós quando nós nos colocamos aos pés de Jesus, aos pés da sua cruz, e pedimos que Ele nos cubra com a sua capa, nos abrigue debaixo das suas asas. Ele efetua mais do que pedimos. Ele nos convida a subirmos mais alto e nos assentarmos nas regiões celestiais com Ele, diz Efésios. Outra prova de que quando a graça de Deus atua livremente, o final é feliz e abençoador, está naquilo que o povo disse a Boaz. A Boaz desejaram boa fama. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém, diz o versículo 11, referindo-se a um desejo daqueles homens para Boaz. A menção a Efrata diz respeito ao fato de que eles desejam que Boaz seja frutífero. Esse é o significado do nome Efrata. Mas é interessante pensarmos na boa fama de Jesus nos evangelhos. De onde veio a boa fama de Jesus? Certamente não foi de tapinhas nas costas que ele distribuiu a pessoas como você e eu podemos fazer, dizendo: muito obrigado, fulano, o que seria de mim sem você? O que torna Jesus famoso são os pecadores que ele salvou, que ele recuperou, que ele curou. Crentes derrotados, vamos dizer assim, ou pessoas ali no caso eram incrédulas, depois creram nele, que ele vem restaurando os muitos e muitos casos em que ele transformou a confusão e a miséria causadas pelo pecado em situações benéficas e maravilhosas. Há nos evangelhos várias menções da, digamos assim, fama de Jesus. E não foi de jantar com os ricos e poderosos e influentes. Quando Jesus mandou o seu recado a João Batista, que estava encarcerado, Jesus caracterizou o que lhe tornava famoso. Os cegos enxergam, os coxos andam, os leprosos ficam purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Que bando estranho esse! Mas foi através desses que Jesus obteve boa fama. Será que nós já compreendemos hoje que Jesus continua obtendo boa fama no momento em que Ele supre a nossa mais calamitosa necessidade? Outra prova de que quando a graça de Deus atua livremente, o final é feliz e abençoador, se encontra no que o povo desejou a mais a Boaz. A Boaz desejaram o maior sucesso possível. Veja o versículo 12. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. A história aqui aludida se encontra em Gênesis 38. E a questão que o povo tem em mente é o caso de Tamar,
bastante semelhante ao de Ruth. Casada e viúva, viúva sem filhos, de um dos filhos de Judá. Tamar foi outra no Antigo Testamento que invocou a lei do resgatador, e da nova união surgiu Pérez, de quem Boaz era descendente direto. Eles estavam dizendo com essas palavras que Boaz e Ruth não estavam consumando um casamento de segunda classe, de que não era o primeiro casamento dela, de que nada mais era novidade. Eles fizeram questão de mencionar que o casamento de ambos deveria ser frutífero, como de fato foi. Fica mais claro se nós compararmos Tamar a Ruth. Ambas eram estrangeiras que, ao se casarem, vieram a fazer parte formal de Israel. O primeiro marido de ambas morreu, deixando as duas viúvas sem filhos. Ambas participaram de casamento de levirato. Tamar seduzindo a Judá sob um manto de disfarce, Ruth encorajando a Boaz sob o manto da justiça estratégica. Quando Judá e Tamar compareceram perante um tribunal humano, eles foram envergonhados e condenados. Mas quando Boaz e Ruth estiveram debaixo desse mesmo tribunal humano, eles receberam louvores e bênção. Em ambos os casos, o marido era consideravelmente mais velho que a esposa. As duas mulheres, entretanto, deram à luz a filhos da linhagem davídica. Ruth de forma honrosa, Tamar de forma vergonhosa. Tamar deu à luz a Pérez, Ruth deu à luz a Obed. E nós podemos aplicar isso da seguinte forma. Quem sabe você que está nos assistindo hoje, seja alguém que, vindo de uma vida tortuosa, se converteu a Jesus, e haja no seu coração a ideia de que, por causa da sua vida pregressa, a vida com Cristo que você tem agora não passará de uma vida de segunda classe. Nós temos que concordar que o plano de Deus para uma vida assim, ele foi até prejudicado, mas ele não foi derrotado. O segundo plano de Deus, se é que a gente pode usar essa expressão, em termos de qualidade, é tão bom quanto o primeiro. Na verdade, é um plano só. Nós é que caracterizamos primeiro e segundo aqui. A menção de Tamar no caso de Ruth foi vital e deve ser assim para nós hoje. Nosso passado e presente, sejam quais forem, jamais serão empecilhos para a graça de Deus. Há uma sexta prova de que quando a graça de Deus atua livremente, o final é feliz e abençoador. Isso diz respeito a uma outra pessoa que está extremamente feliz nessa história. A Noemi nasceu um neto. Os versículos 16 e 17 declaram: Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. O livro começa com Noemi e suas angústias e termina com Noemi cheia de alegria e com um neto que ela já não mais esperava. Mas Noemi não seria avó não fosse a existência da lei de resgate. O neto de Noemi agora era herdeiro de todas as ex-propriedades de Elimeleque. Reparem no que as mulheres dizem no versículo 14. Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. A verdade é que agora, não importa o que viesse a acontecer às propriedades de Noemi no futuro, agora havia um resgatador para redimi-las. Por isso as mulheres acrescentaram no final do versículo 15: o menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice. Noemi não precisava mais temer a pobreza. Assim é conosco. A experiência da graça precisa ser contínua. É reavivamento contínuo. Deus não nos deixa sem um parente mais próximo que nos dará nova vida e nos sustentará na velhice. A verdade é que mesmo que as coisas não corram bem,
O sangue de Jesus sempre será o sangue de Jesus. Jamais perderá o seu poder, a sua eficácia. Basta que nos acheguemos a Ele em genuíno arrependimento. E quando há reavivamento, é porque houve um chamar pecado de pecado e o consequente experimentar do poder purificador do sangue de Jesus. Outra coisa interessante é a menção de que, versículo 14, parte final, o menino é filho da sua nora que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Os judeus criam que uma família ideal era constituída por 7 filhos. Dizer que Ruth era melhor do que 7 filhos equivalia a dizer que Ruth havia suprido para Noemi tudo o que uma família ideal supriria. Mas há uma última prova de que quando a graça de Deus atua livremente, o final é sempre feliz e abençoador. Uma prova que fecha com chave de ouro o final feliz. Jesus veio a pertencer à linhagem do filho de Boaz e Ruth. No versículo 13 nós lemos: Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. E a partir do versículo 17 até o 22 nós lemos: As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Essa é a história da descendência de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Nós precisamos nos lembrar que Jesus nasceu da linhagem de Davi. Isso fica muito claro em Mateus. No Antigo Testamento era algo de tremendo valor e no Novo Testamento não foi diferente para os crentes judeus. A linhagem de Jesus em Mateus forneceu fatos de forma que Jesus pôde reivindicar a sua linhagem real como filho de Abraão e de Davi, conforme fora amplamente profetizado no Antigo Testamento. Mas as genealogias da época geralmente não incluíam mulheres. Elas só davam importância ao nome dos homens. Mas na genealogia de Jesus, em Mateus 1, nós encontramos 4 mulheres. E há toda uma riqueza especial nisso que nós não podemos perder de vista. Em Mateus 1, versículo 3, nós temos a menção de Tamar, Pérez, cuja mãe foi Tamar. E nós já mencionamos quem suscitou a semente de Tamar. Não foi seu cunhado, mas foi seu sogro Judá, uma história vergonhosa, mas Tamar foi reconhecida como ancestral de Jesus. A segunda menção é de uma mulher chamada Raabe, no versículo 5, Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz era filho de uma prostituta, uma ex-prostituta, aquela que ajudou os espias a escaparem ilesos de Jericó. Será que era por isso que Boaz ainda não havia se casado? Quem haveria de querer se casar com o filho de uma ex-prostituta? Mas Raabe teve seu encontro com Yahvé, assim como teve Ruth. E semelhante a Ruth, ela também buscou refúgio sobre as asas do Senhor. Raabe, então, é mencionada como ancestral de Jesus. A terceira menção que Mateus faz é a pessoa de Ruth. Obed, cuja mãe foi Ruth, também no versículo 5. Não havia vexame nesse casamento, mas o próprio Boaz afirmou: todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. O fato é que, por ser uma estrangeira, Ruth não poderia ter herança em Israel. Ela era uma estranha às promessas feitas aos israelitas. Mas por causa da fé colocada em Yahvé, ela aparece como ancestral de Jesus. E a menção de Batseba é a quarta menção que nós encontramos no versículo 6 de Mateus 1. Davi gerou Salomão,
cuja mãe tinha sido mulher de Urias. E nós todos conhecemos a triste história de Davi, como num período de abandono completo ao compromisso com Deus, ele adulterou com Batseba e ele praticou assassinato contra seu marido Urias. Mesmo assim, Batseba é mencionada como ancestral de Jesus, porque nós queremos crer que ela também se arrependeu do seu pecado e Deus considera essa confissão, esse arrependimento como oportunidade para sua graça atuar. Não sou estranho que essas 4 mulheres sejam mencionadas na linhagem de Jesus? É como disse um sábio comentarista, e eu gosto muito desse comentário. Isso é para mostrar que os pecadores arrependidos têm lugar em Cristo. Se havia pecadores nos ancestrais de Cristo, haverá pecadores na descendência de Cristo, e eu sou um deles. Como eu gosto disso. É a despeito da aparente fraqueza da genealogia humana de Jesus que a sua tremenda divindade permaneceu intacta, intocável. Assim como a sua humanidade não foi afetada, pois ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E não só isso, mesmo tendo sido feito pecado por nós na cruz, como diz Paulo aos Coríntios, a sua pureza era tal, a sua separação do pecado era tal, o poder do seu sangue era tal, que ele foi ressuscitado por Deus o Pai. E é a esse Jesus que você e eu, que nele cremos, temos como parente mais próximo. Eu preciso concluir essa mensagem, preciso concluir essa série de mensagens. Eu vou começar pela série. Nós conhecemos uma Noemi que começou muito mal, fugindo de Deus, embora o conhecesse, e vivendo por isso uma vida de seguidas perdas. Saiu de mãos cheias, em termos de família e de financeiramente falando, e voltou para Deus de mãos vazias, financeiramente, e sem marido, sem filho, sem herdeiro. Mas Noemi ouviu a voz de Deus e voltou para ele, a princípio um pouco reticente, mas na medida em que Deus foi atingindo o seu coração com a sua graça, ela foi se aproximando dele e mais as suas mãos foram ficando cheias. Ela teve riquezas financeiras, mas isso não é o mais importante da história. Ela teve uma nora que foi avaliada como preciosa, mais preciosa que 7 filhos. E ela teve um neto garantindo a perpetuação do nome da sua família. Noemi começou muito mal, mas ela terminou muito bem. Noemi começou sem descanso, alma irrequieta, mas encontrou descanso para si e para sua nora na pessoa do resgatador Boaz. Ruth começou como todos nós começamos, muito mal, sem conhecer o Deus vivo, só sabendo se virar sozinha conforme melhor lhe parecia. Mas um dia Ruth conheceu o Deus verdadeiro, por testemunho da família do seu esposo, e a partir daí ela buscou refúgio nas asas do Senhor, o Deus de Israel, e a sua vida foi transformada, apesar, reconheçamos que o testemunho da família do seu esposo não era o melhor dos testemunhos. De uma pessoa idólatra, ela passou a cultuar o Deus vivo e verdadeiro. De uma vida vivida debaixo do temor de deuses vingativos, como Baal, por exemplo, ela passou a viver sobre as asas de Deus. Um Deus repleto de graça, repleto de misericórdia, e de estrangeira sem qualquer direito, de uma catadora de sementes deixadas para trás durante a semente, de uma respigadora, como diz o texto, ela passou a pertencer à linhagem que trouxe até nós o Salvador do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Ruth é para nós o melhor e mais seguro exemplo de uma vida vivida aos pés do resgatador. Que essa vida é o melhor tipo de vida que nós podemos viver. Há resgate, mas não para por aí. O resgate é só a porta de entrada para as bênçãos, alegrias, satisfação que não acaba mais. A tal vida abundante que Jesus mencionou para nós no Evangelho de João. E Boaz? A exemplo de Jesus, cuja linhagem não foi nada composta de sangue nobre, ele veio
de uma posição humilde, mas ele se tornou resgatador da família de Noemi. De Ruth, e dele veio também a linhagem do resgatador da humanidade. Ou melhor, de todo o ser humano que nele deposita a sua total e restrita fé como único e suficiente Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso é, em suma, o livro de Ruth. Nós podemos resumir a história de Ruth dizendo: quando a graça de Deus tem ação completa na vida do pecador pobre e necessitado, não conseguimos sequer imaginar o que ela pode produzir na nossa vida. Mas precisamos resumir o conteúdo do capítulo de hoje, e eu faço questão de aplicá-lo olhando firmemente para Jesus. Não é maravilhoso nós sentirmos que quando nós estamos livres, é diferente estar livre com relação ao poder do pecado nos condenar? A eficácia do sangue de Jesus vai além de nos proteger da condenação do pecado. Ele nos protege da ressaca da vergonha do pecado. Nós vemos isso claramente em Davi, no Salmo 3. Ele estava fugindo de Absalão, seu filho. Era a consequência do pecado de Davi com Batseba e o assassinato de Urias. O profeta Natã havia prevenido Davi que isso aconteceria, mas mesmo assim, em meio à perseguição do seu próprio filho, debaixo da mão da disciplina de Deus, Davi pôde exclamar: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. Não me assustem os milhares que me cercam. Eu pergunto para você se parece palavras de quem estava sofrendo como fruto do pecado praticado. Por acaso Davi age com medo de Deus? Como um vira-latas que enfia o seu rabinho por entre as pernas e foge em disparada? Não, pelo contrário. Por que Davi não agia como tanta gente age hoje? Tantos crentes agem hoje. É porque ele havia ouvido as palavras do profeta Natã, que havia dito a ele: o Senhor afastou de ti o teu pecado. Ele sabia que o elemento da culpabilidade havia sido completamente removido por Deus, removido da vida dele por causa do reconhecimento completo, da confissão completa, do arrependimento completo em relação aos pecados cometidos. Se olharmos para Boaz, mais uma vez o quadro fica completo. Nos versículos 7 a 9 nós lemos: antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira a você mesmo, ele também tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança, para que o seu nome não desapareça do meio da sua família e dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Com aquele gesto para tirar a sandália e entregá-la a Boaz, o parente mais próximo estava demonstrando que ele abria mão do direito de resgate. Ele não teria mais direito de andar, de pisar naquelas terras que ele estava rejeitando. Da mesma maneira, a lei não tem mais direito, digamos assim, de pisar sobre aquelas pessoas a quem Jesus resgatou. Não tem o direito de condenar a quem Jesus resgatou. E Satanás fará tudo que estiver ao seu alcance para nos fazer esquecer disso. Mas há sempre a palavra de nosso testemunho, a nossa consciência daquele glorioso dia em que nos reconhecemos pecadores e cremos no sacrifício de Jesus na cruz como nosso único e suficiente meio de salvação. E como diz Apocalipse 12:11, eles,
Os salvos em Cristo Jesus o venceram, quer dizer, venceram a Satanás, pelo sangue do Cordeiro. Que Cordeiro? Jesus. E pela palavra do testemunho que deram. Assim como Boaz, queridos, foi atrás do parente mais próximo, desafiou a exercer o seu direito de resgate. Diante da impossibilidade desse de resgatar, Boaz pagou o preço completo do resgate. Assim, Jesus teve que batalhar no Calvário para publicamente ser reconhecido como aquele que hoje tem maior direito sobre nós do que a lei. Ele pagou o preço do resgate. Ele satisfez as exigências da lei. Nós não precisamos mais viver em derrota, carregando culpa por pecados cometidos 20 anos atrás. Se já nos arrependemos e deixamos Cristo nos purificar, também não precisamos andar cheios de vergonha. Jesus carregou a nossa vergonha sobre a cruz do Calvário. Eu não vejo melhor motivo para termos segurança total da nossa salvação. É como Noemi disse em Ruth 3,18. E eu repito as mesmas palavras para que você que me assiste hoje a aplique pessoalmente. Eu vou parafrasear o que Ruth disse aqui. Sem dúvida, aquele homem, estou me referindo a Jesus, não descansou enquanto não resolveu o seu problema, o meu problema. Naquele dia, lá na cruz do Calvário. Repito o que o autor de Hebreus declarou. Jesus, depois de ter realizado a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade, ou seja, de Deus Pai, nas alturas. Que salvação! Que Deus gracioso e misericordioso, que redentor nós temos em Jesus. Eu encerro essa série me dirigindo a dois públicos diferentes que possivelmente me assistem. Para você, primeiro, que por desígnio de Deus, e eu quero deixar claro, se você assistiu isso, foi por desígnio de Deus, mesmo sem ter um relacionamento pessoal com Ele através de Jesus, fica um alerta a partir dessa série que você ouviu. Hoje, se vocês ouvirem a voz de Jesus, não endureçam o coração. Pois, outro alerta, como vocês escaparão se negligenciarem tão grande salvação? Agora, para você que já tem um relacionamento com Jesus, mas pode ter sido alguém que enveredou por uma vida semelhante à de Noemi, sofrendo por causa da sua negligência para com Deus e a comunhão com Ele, ouça o que Deus diz hoje para você. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Curve a sua cabeça agora e coloque a sua necessidade diante de Deus. Nosso Deus é Deus resgatador.